Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Eu tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês. Como de costume, é o segundo vídeo da semana, então é o vídeo do nosso quadro Pessoas Notáveis Mentes Brilhantes. Se eu não me engano, é o 11º vídeo desta série que iniciou faz um tempinho aqui no canal. Eu espero muito que vocês gostem da história da pessoa escolhida pra trazer aqui hoje. E é isso, gente. Deixem o like, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e deixem sugestões de vídeo aqui embaixo. Vamos começar o vídeo. Pra hoje, eu escolhi a história de uma pessoa que foi muito importante, principalmente no ramo das ciências exatas, da física, da matemática, dessa parte mais científica. Então, ele é um homem bem interessante. Ele é considerado o pai do Renascimento e o pai da ciência moderna. Eu estou falando de ninguém mais, ninguém menos que Galileu Galilei. O currículo dele é extremamente basiquinho, assim, ele não fez quase nada, só que não. Ele foi simplesmente só um cientista, matemático, físico, astrônomo e filósofo italiano. Simplesmente só isso, assim, somente isso. E várias coisas que ele desenvolveu na época dele refletem e têm um impacto muito positivo na sociedade até hoje, e a gente acaba utilizando algumas ferramentas que foram descobertas por ele, né, inventadas por ele, a gente acaba utilizando elas atualmente. Então ele foi muito importante no que se refere aos avanços tecnológicos, principalmente no ramo da ciência, né? Vocês já devem ter escutado falar um pouco dele, ele foi o criador do telescópio, então ele é bem famoso por essa criação, né? Mas ele teve várias outras criações e eu vou citá-las pra vocês mais pra frente. Mas só pra refrescar a memória de vocês, vocês já devem ter escutado, né, quem foi o criador do telescópio, e foi Galileu Galilei. Ele era filho de Vincenzo Galilei e de Giulia Amanati, ele era o primeiro filho do casal, ele tinha 5 irmãos. E desde quando ele era muito pequenininho, ele começou a demonstrar várias aptidões e várias habilidades, né, para certos tipos de atividade que geralmente não é comum uma criança fazer. Então ele era uma criança muito criativa, ele gostava de criar brinquedos, criar engenhocas, e ele era muito inteligente. Ele era bem interessado também, principalmente na parte de arte e pinturas, né, então ele era uma criança muito artística, desde pequenininho. Ele também tocava cítara e órgão. Para explicar para vocês mais ou menos o que é a cítara, eu vou estar deixando uma imagem dela aqui na tela para vocês, mas basicamente é um instrumento de corda bem diferentão, e ele sabia tocar, então assim, ele era top, porque ele era muito inteligente, ele tinha um senso artístico muito bom, né? Então ele aperfeiçoava bastante essas habilidades que ele já tinha, ele tinha bastante habilidade manual, então ele acabava utilizando nos instrumentos também, colocando elas em prática. Desse jeito, então, ele acabou ganhando bastante destaque na escola dominical, né? Isso tudo quando ele tinha mais ou menos 11 anos de idade. Em alguns lugares, essa escola dominical ela é chamada de Mosteiro Jesuíta de Vallombrosa, que fica na Toscana. E quando ele tinha 17 anos, é dito que ele tinha planos de entrar no monastério, né? Que é basicamente um local isolado que serve para exílio, principalmente com o fim religioso, né? Então é lá onde ficam os monges, que eles ficam isolados da sociedade, né? Para terem esse tempo com o objetivo de fins religiosos. Então era para lá que ele queria ir, mas o pai dele não aprovou essa ideia. Então ele tirou ele dessa escola. E em 1583, em alguns lugares é dito que o pai dele que inscreveu ele para cursar medicina na Universidade de Pisa. Em outros lugares é dito que ele mesmo se inscreveu para cursar medicina, né? Em 1585, 2 anos após ele ter entrado, ele largou o curso de medicina e ele se dedicou aos estudos da matemática, e ele foi dar aula particular de matemática para o pessoal, porque ele não queria fazer a medicina, ele abandonou os estudos da medicina. E essa mudança de largar ali os estudos da medicina para poder lecionar matemática não agradou nem um pouquinho seu pai, né? Como já era de se esperar. Ele se casa com Marina Gamba e ele tem 3 filhos, 2 meninas que se tornaram freiras e um menino que se tornou músico, né? As meninas eram Virgínia e Lívia e o menino era Vincenzo. Ele então, em 1589... com 25 anos de idade, parte para a região da Florença, que ele havia recebido um convite para lecionar lá, então ele vai para lá. E lá ele passa a dar aulas particulares, com o objetivo de se sustentar. Ele fez bastante pesquisas na área da geometria e ele continuou os estudos na matemática. Ele não era muito bem visto pelos professores, afinal ele não tinha completado uma graduação, ou seja, ele não tinha diploma universitário. Então ele não era visto como uma boa figura pelos professores, né, por conta da sua falta de formação, vamos dizer assim. Em 1591, ele ousou colocar à prova a ciência de Aristóteles, então ele não se deu muito bem e por conta dessas disputas e desavenças ele acabou perdendo seu cargo de professor. Em 1592, por meio da indicação do Senado de Veneza, ele foi nomeado para lecionar matemática na Universidade de Pádua.
Do ano de 1589 a 1592, ele teve um cargo de professor ali de matemática, né, na Universidade de Pisa. Ele se dedicou aos estudos da astronomia, também da física, né? Ele pesquisou princípios da hidroestática e nos anos seguintes ele deu aula de mecânica, astronomia e geometria na Universidade de Pádua, que foi a universidade que ele foi após a Universidade de Pisa, né? Porque ele teve que perder o cargo dele na Universidade de Pisa, então ele foi nomeado para lecionar na Universidade de Pádua. Ele ficou nessa Universidade de Pádua por mais ou menos 18 anos, e o que deu mais fama ainda pra ele, né? Ele era muito religioso, mas mesmo assim ele foi acusado de heresia pela Igreja Católica, e eu já vou explicar pra vocês por quê. Ele era contra a teoria heliocêntrica. E a Igreja Católica nessa época apoiava a teoria heliocêntrica, que basicamente diz o quê? Que os planetas eles giravam em torno do Sol. E como era a Igreja Católica que controlava a ciência na época, eles tinham um monopólio de poder muito grande, então todo o controle da ciência estava neles, então eles iam totalmente contra as ideias do Galileu Galilei, porque ele ia contra o que eles acreditavam, então eles consideraram ele herege. E ele, mergulhado nos seus estudos, acabou desmistificando algumas lendas, algumas teorias, negando outras, enfim. E ele foi visto como forte opositor da igreja por conta desse motivo, porque ele tornou pública as suas crenças, né, os seus estudos e as suas teorias. Porque ele acreditava na teoria geocêntrica, né? Ele foi obrigado pela igreja a dizer que a teoria do Nicolau Copérnico, que era a que ele acreditava, que era geocentrista, que acredita que a Terra está no centro do universo, ele foi obrigado a dizer que ela era apenas uma hipótese, né? Para que então ele não fosse julgado nem considerado como herege. Porque a igreja católica apoiava a teoria do Aristóteles, que é a teoria heliocentrista, que acreditava que o Sol estava no centro do universo. Então ele precisava dizer que aquilo ali era apenas uma hipótese para ele não ser julgado, só que ele não disse. Ele continuou com a crença dele firme ali e acabou que então ele foi levado para Roma para ser julgado. E a sua inquisição durou de 1632 a 1633. E após isso, então, ele foi condenado como herege, né? Ele foi culpado por heresia e ele passou a cumprir os anos em prisão domiciliar. Com isso, ele acabou não conseguindo continuar os seus estudos em cima da teoria de Copérnico, né? Então ele se isolou em um castelo que fica em Arcetri, que fica aos redores de Florença, ali daquela região. E lá ele passou a estudar novos métodos de experimentação, né, para as pesquisas científicas. Há alguns estudos que dizem que ele acabou ficando cego, né, antes de morrer, e que essa cegueira aconteceu devido a ele observar manchas solares sem proteção nenhuma, né? Então ele não usava nenhuma proteção ocular, o que acabou fazendo com que os raios UV penetrassem, tipo, na córnea dele, enfim, no olho. E acabou ocasionando essa cegueira, né? Uma possível explicação para a cegueira dele. E é então que ele falece no dia 8 de janeiro de 1642. Dia 31 de outubro do ano de 1992, a Igreja Católica acaba reconhecendo o erro que foi cometido em considerar ele herege, né? Acabam reconhecendo esse erro através do Papa João Paulo II. Eu vou falar um pouquinho das descobertas dele agora. Ele descobriu a lei da queda dos corpos, que diz que, segundo ela, disposta em uma mesma altura, dois corpos de massas diferentes sofrerão a mesma influência da gravidade, que é a causa de seu movimento, chegando ambos ao solo ao mesmo tempo quando em queda livre. Já em 1609, a invenção dele mais famosa, que praticamente todo mundo conhece, que é o telescópio, ele chamou de Perspicillium, que foi uma descoberta muito importante para a ciência. E com ele em mãos, ele descobriu 4 dos 69 satélites de Júpiter, também viu manchas solares e ele descobriu que Vênus tinha fases que nem a Lua. Ele provou que a Terra girava em torno do Sol, o que ia totalmente contra a teoria do Aristóteles, e que a igreja tinha condenado ele por isso, mas depois foi comprovado, né, que ele estava certo, e que dizia que o nosso planeta ele era o centro do universo, né, a teoria do Aristóteles dizia isso, e ele refutou ela porque não era isso, né. Ele inventou também um termômetro de água e um instrumento que funciona basicamente como um relógio que serve para medir a pulsação das pessoas. Ele escreveu alguns livros, foram eles As Operações da Bússola Geométrica e Militar, O Mensageiro das Estrelas, Discursos sobre Corpos na Água, Diálogos sobre os dois máximos sistemas do mundo e Duas Novas Ciências. Então, gente, o que esse cara fez não foi pouca coisa, não. E várias dessas coisas e dos estudos dele refletem atualmente na nossa sociedade. Então, por isso que eu achei importante trazer ele aqui pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Tchau!